fechadas características morfológicas, as vias bioquímicas pelas quais a apoptose acontece, e entendendo que ela pode ser fisiológica ou patológica, eu vou apagar essa parte aqui da apoptose e agora a gente vai percorrer pela necrose, tá? Como a necrose é um tipo de morte celular que vai estar presente em várias fases da patologia geral, eu não vou me ater tanto, porque ela vai ser comentada em vários momentos, tá bom? Ok. E a necrose? Diferente da apoptose, a necrose é uma morte sempre patológica, ou seja, ela ocorre por uma injúria, um agente injuriante ou um agressor. As suas características morfológicas a nível celular, eu vou descrever para vocês com imagens, que fica mais prático, né? Mas gostaria de chamar a atenção que a característica macroscópica, né, como os aspectos, como a gente classifica a necrose pelos seus aspectos morfológicos, tem uma relação muito grande com a causa, tá? Então a necrose, perdão, ela é sempre patológica e as suas características, principalmente morfológicas, dependem muito da causa e o tipo de tecido que sofre aquela agressão, tá? Então aqui eu coloquei o indivíduo, representei 3 órgãos, aqui o pulmão, o rim e o fígado. E algumas áreas de necrose podem ocorrer no pulmão, dependendo do tipo do agente agressor, tá? Então eu posso observar uma infecção viral ou uma infecção bacteriana e a presença desse agente biológico, há uma produção de algumas endotoxinas, né, do próprio agente agressor, com uma resposta de defesa do organismo que leva à morte, uma área de necrose nessa região, tá? Mesma coisa no rim, é um órgão de circulação terminal, ele recebe fluxo sanguíneo da artéria renal, essa artéria se ramifica, e a partir dessas ramificações, se ocorre um bloqueio do fluxo sanguíneo aqui, toda essa área em forma de cunha fica sem suprimento sanguíneo, sem oxigênio, sem nutriente, o que leva essa área de células que estão presentes à morte. Então, a causa da morte aqui foi a insuficiência de fluxo sanguíneo, oxigênio e nutriente. A causa da morte aqui foi um agente biológico, tá? Outro exemplo, né, no caso do fígado, eu posso apresentar o indivíduo que faz uma ingesta grande, por exemplo, de álcool, tá? Ou faz um uso de medicamentos que são muito tóxicos, hepatotóxicos. E de alguma forma, as células do fígado que metabolizam essas toxinas podem sofrer lesões, alterações importantes nas suas vias bioquímicas e celulares, levando então à morte dessas células, gerando uma área também de necrose. Eu dei exemplos aqui de agentes biológicos, então a necrose tem causas diversas, então ela pode acontecer por agentes biológicos, ela pode acontecer por agentes químicos, ela pode ter relação com uma obstrução física, né? Mas tudo bem com eventos biológicos, eventos físicos que causam a morte daquele tecido, né? Daquele grupo de células. Lembrando que agora eu vou falar um pouco das características morfológicas, como é uma célula, como ela apresenta, né? A célula em necrose. Não tem vias bioquímicas de via intrínseca e extrínseca como a apoptose, mas vou descrever para vocês. E por fim eu vou mostrar imagens de características morfológicas dos tipos de necrose que eu posso classificar pela sua aparência macro e micro. Combinado? Então eu vou dar uma parada aqui e a gente volta para os slides. Então, turma, voltando para os slides, vou apresentar para vocês as imagens.
compartilhando a minha tela. Esse esquema, né, ele resume bem o que nós já vimos sobre a apoptose, uma célula normal. Quando entra em apoptose, se for por via extrínseca ou via intrínseca, dependente de ATP, ocorre a ativação de uma cascata de proteínas que são clivadas, como as caspases, e elas efetuam todas as mudanças também morfológicas, como a retração celular, a formação dos glebins, a condensação da cromatina. Essas células, então, não se rompem em momento nenhum, mantêm essa integridade, inclusive das organelas, formam os corpos apoptóticos e que são fagocitados pelas células vizinhas. Quase uma lavagem cerebral, né? Eu acho que repeti tantas vezes. E a necrose, Hélio? A necrose também vai acontecer com uma célula normal. Dependendo do agente agressor, do seu estímulo, tempo e intensidade, essa célula, a princípio, pode observar somente mudanças nas suas vias bioquímicas, resultando no acúmulo de uma determinada substância, por exemplo, uma degeneração. Essa célula tem uma mudança morfofuncional, mas uma vez que eu retiro o agente agressor, ela é capaz de se recuperar. Então, essa célula ela pode estar numa lesão reversível, uma degeneração. Se não persistir a agressão, ela pode sim se recuperar. Mas, se persistir, chega um ponto de não retorno, que essa célula tem lesões críticas em algumas organelas e estruturas, que acaba culminando, ou seja, finalizando com a morte por necrose, tá? Então, a necrose ela pode ocorrer de forma direta, ou ela primeiro pode ocorrer por um processo degenerativo anterior. Então, reparem que a célula em necrose, algo que é marcante, ela tende a ser, em vez de ter retração, como na apoptose, a célula ela fica tumefeita, tá? Tem um edema, inclusive das organelas. As organelas também têm tumefação, tanto de mitocôndria, dos retículos, do citoplasma, bom? E isso é responsável, né, se persistir a agressão, inclusive pela ruptura, pelo extravasamento dos conteúdos que são armazenados dentro dessas organelas. Um exemplo clássico são os lisossomos, as enzimas lisossomais. Uma vez que essas enzimas lisossomais elas são liberadas no citosol, elas passam a ativar a ação de várias enzimas que são responsáveis pela morte da célula. Por exemplo, fosfolipases. As fosfolipases degradam fosfolipídios, então você tem perda da continuidade da membrana, com perda da seletividade e extravasamento do conteúdo celular, tá? Também tem as DNases, né? As nucleases são ativadas com uma fragmentação intensa do material genético, assim como proteases, que degradam o esqueleto, toda a estrutura celular, tá bom? Então, o que marca a morfologia da necrose seria, guardem isso, tá? Perda da continuidade da membrana, perda da continuidade das organelas, com ruptura e derramamento, né, dos componentes, extravasamento do conteúdo celular, degradação do núcleo, né, do material genético, que pode ser seguido, né, de uma primeira piquinose, ele fica mais compacto, com uma cromatina mais densa, e depois ele é todo fragmentado, a gente chama isso de cariorrex, e por fim ele desaparece, ou seja, cariólise. Isso marca a necrose. Uma área de células, ou seja, uma área onde deveria ter células, se torna uma área anuclear. A ausência de núcleo, para mim, é um fator importantíssimo quando eu observo uma lâmina, uma área com ausência de núcleo, tá bom? Então, essas seriam as diferenças morfológicas a nível celular da necrose e da apoptose, tá? Diferente também da apoptose, a necrose ela sempre acontece por uma injúria, né, uma lesão. E como na apoptose eu preciso ter ATP para desencadear a cascata de caspases, já na necrose não, pelo contrário. A ausência de ATP, a ausência
de energia, pode ser um dos fatores iniciais e causais que causam a morte daquela célula, tá bom? A apoptose, ela pode afetar áreas celulares distintas, a necrose não. Quando você tem uma morte por necrose, você afeta uma população celular, tá? Lembrando que uma célula, uma população de células é exposta ao agressor, essas células se rompem, derramam seu conteúdo. Então, a necrose, nós observamos microscopicamente e na peça, na macroscopia, como uma área, tá? Uma população celular em morte. Então, ela é uma morte muito barulhenta. Ao contrário da apoptose, às vezes eu costumo brincar que parece uma morte de agente secreto, silenciosa, poucas pessoas ficam sabendo, a necrose não, ela é uma morte barulhenta, tá? Causa um estrago no tecido, e pelo fato de ter uma área muito lesada, o nosso organismo tenta reparar, ele manda células de defesa para o local, que aquelas células mortas precisam ser limpas dali, fagocitadas, assim como na apoptose. Mas na necrose, essa fagocitose, quem, entre aspas, come essa área morta, são as células de defesa que estão nos vasos sanguíneos e migram para o tecido. Então, a necrose sempre tem resposta inflamatória, tem inflamação, tem resposta imune. Isso é um outro fator marcante. E prosseguindo, né, vou deixar aqui característica para vocês. Primeiro, importante é a tumefação celular, seguida de lise, com perda da integridade da membrana. Percebam que também da integridade das organelas. O núcleo, a princípio, fica piquenótico, depois ele fica todo fragmentado em cariólise, e em cariorex, e por fim desaparece. E esse extravasamento celular induz a inflamação no local, tá bom? Por isso, quando tem inflamação, a gente vai ter esse nódulo. Se tem inflamação, você tem dor, tá? É um dos sinais cardinais da inflamação, a dor. Diferente da apoptose, que as células estão morrendo, aí você nem está sentindo, mas na necrose, quando você tem uma lesão tecidual extensa, traz desconforto, fica dolorido, tá bom? Ampliando essas mudanças, tá? Então, aqui, ó, tumefação celular, descontinuidade da membrana plasmática, que permite o extravasamento do conteúdo. Eu tenho ruptura dos lisossomos, que derramam essas enzimas lisossomais. O núcleo, ele apresenta-se em algumas fases ou piquenose, que é bem compacto, ou em cariorex, todo fragmentado, ou com a ausência dele, que é a cariólise, tá? Pode ser observada essas figuras de mielina, que são as proteínas sendo todas enoveladas, lembra uma mielina, e a lise de várias organelas, tá bom? Precedendo uma tumefação delas, assim como na mitocôndria. Aí não tem jeito, é uma lesão irreversível. Agora eu vou mostrar para vocês o comparativo dessas células, também in vitro, tá? Em laboratório, sendo expostas ao peróxido de hidrogênio, ou seja, espécies reativas de oxigênio, que é um potente agente de lesão de membranas biológicas, induzindo a necrose dessas células. Reparem a diferença para os vídeos de apoptose, onde eu observo uma célula se retraindo, formando bolhas. Aqui vocês vão perceber as células ficando tumefeitas, elas vão inchar, de repente a membrana vai romper, e vocês vão ver o extravasamento do citoplasma. Prestem bem atenção, né? Porque a gente vai tentar mudar, eles usam um sistema de cor para indicar, tá? Então vamos lá? Então nesse momento, olha o inchaço dessas células, olha como elas estão inchando, olha, inchando, 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 inchando. Olha, inchando, inchando, inchando. E aí, de repente, olha, o extravasamento do conteúdo, ruptura, extravasamento, extravasamento, extravasamento. Dá para ver essa marca d'água do citoplasma extravasando. É muito diferente da apoptose, afetou todas as células aqui, com tumefação e descontinuidade da membrana.
tá? O processo acontece também no núcleo e nas organelas, que também são lesionadas. Tá? Vamos para a histologia? Deixa eu puxar uma imagem aqui, para vocês visualizarem melhor. Eu adoro essa imagem, ela é muito didática, vai ajudá-los muito na prática, tá? Então, aqui eu tenho representado uma população celular. Reparem que aqui eu tenho o núcleo e o nucleolo evidente do citoplasma, correspondendo aqui, ó, núcleo e nucleolo evidente do citoplasma, a célula normal. Aí eu tenho o início daquela injúria e agressão, onde a célula, a princípio, fica com o núcleo picnótico, tá? Reparem nessa imagem ao lado que essa célula está bem tumefeita, olha como é que ela está inchada. E o núcleo parece que tem fragmentos pulverizados. Tá? Isso aqui é a cariorrex, com a tumefação. E uma vez que tem a ruptura da membrana, há extravasamento do conteúdo celular. Então, o que difere essa área dessa área? Ausência de núcleo. Tá? Continuando, aqui também são células de túbulos. Reparem que são células cuboides, núcleo bem evidente. E aí sim, eu tenho essas figuras de mielina, está vendo umas áreas mais eosinofílicas aqui, ó, são essas áreas de proteínas mais condensadas. As células, em alguns locais, elas começam a ficar bolhosas. Aqui, ó, ficam bolhosas, tumefeitas. Algumas se desprendem, inclusive, e se fecham na luz desse tubo, ou seja, com ausência de núcleo. Isso aqui é uma célula necrótica, tá? Isso aqui é uma célula em necrose. Bom? E aí, o que pode causar a necrose? Essa parte para vocês da área de saúde ela é muito importante, tá? Então, a necrose, ela é considerada, prestem bem atenção no que eu vou falar, é uma morte de células num organismo vivo. Eu, Ellen, sou viva, né? Tenho vitalidade. Eu posso ter necrose, morte, em alguns tecidos, pelo fato de eu ainda estar viva, tá? Mas, e se o indivíduo morreu, Ellen? Se o indivíduo morreu, as células vão entrar em autólise, tá? É um outro processo. Então, eu só chamo de necrose a morte que ainda é no indivíduo vivo, tá? Ela pode ocorrer, é um dos fatores importantíssimos na patologia geral, por insuficiência de oxigênio, pode ser por baixa, que a gente chama de hipóxia, pode ser por ausência total, a gente chama de anóxia, ou a isquemia, que seria a redução tanto do oxigênio como do nutriente para aquela célula, tá bom? Pode ser por agentes físicos, como temperaturas muito baixas, temperaturas muito altas, radiações, traumatismos. Pode ser agentes químicos, né? Veneno de algum animal peçonhento, algum ácido que tocou a pele, queimaduras. E muito importante os biológicos, tá? Então, aqui tem algumas imagens, até desculpa, né? De algumas lesões. Essa primeira aqui, você vê uma ferida de um traumatismo, né, uma área traumática, você vê a área de tecido necrótico, morto, mais escurecida aqui. Aqui uma outra área de necrose tecidual, que chegou até o músculo, que seria relacionada à isquemia, que são as lesões de decúbito, quem fica muito tempo acamado, então aquela área de pressão reduz o fluxo sanguíneo, então dá uma isquemia e necrose. E aqui um tecido pulmonar, um pulmão, com áreas brancacentas, lembrando um queijo polenguinho. Aqui também é uma área de necrose, só que neste caso o agente é biológico, tá? Quando a célula entra em necrose, isso é muito legal falar com vocês. Deixa eu pôr meu vídeo aqui, vou ficar dançando aqui na tela. A gente vai ter uma aula de isquemia e infarto, tá? Mas o que eu acho interessante a gente dizer é que no miocárdio, o músculo cardíaco, ele é suprido por artéria, né, coronariana, aqui ascendente, descendente anterior e descendente anterior. E é através
desses vasos que chega fluxo de oxigênio e nutrientes para as células do próprio coração. Se ocorre um bloqueio igual nessa seta aqui, e não chega sangue com oxigênio e nutrientes para essa região, as células começam a entrar em necrose. E a necrose é ruptura e extravasamento do conteúdo celular. Então, a partir daí, quando há essa ruptura e extravasa os conteúdos da célula para o interstício, elas podem cair na corrente sanguínea e ser detectadas como marcadores. Isso é muito comum para identificar o infarto do miocárdio, tá? A gente vai ter uma aula só para explicar isso, mas queria só corrigir esse conceito. O que é um infarto? Infarto é uma área de necrose por isquemia, bom? E ela vai acontecer, o infarto, em qualquer tecido vascularizado. Então, se eu tenho uma obstrução arterial para o rim, que as células morrem, aquela área de necrose foi por isquemia, eu chamo de infarto renal. Se eu tenho obstrução de sangue numa região do pulmão e aquela área morre, se aquela isquemia foi a causa da necrose, eu chamo aquela área de necrose de infarto pulmonar. Então, a palavra infarto é igual uma necrose que acontece por isquemia, tá? Fica clássico nas aulas práticas, vocês vão conseguir identificar. Então, essa é uma área de infarto, ou seja, uma área de necrose devido à insuficiência de fluxo. Então, lembrando que dentro do citoplasma dessas células, dando um zoom, elas têm algumas proteínas que, quando a célula se rompe, elas liberam. Tá? Algumas enzimas, como a CKMB, ela pode liberar troponina, liberar esses marcadores como mioglobina, e aí eu consigo colher sangue daquele paciente e identificar a concentração relativa e horas após o início da dor no peito, né, que é a angina pectoris, relacionadas àquela lesão. Bom? E aí a gente finaliza com os padrões de necrose tecidual, que vão ficar bem mais explicados, assim, bem detalhados para vocês na prática, pelo fato de serem as lâminas para serem descritas. A gente classifica a necrose pelo seu aspecto morfológico, padrões de necrose tecidual. Eu vou falar só desses 5 tipos, tá? Que são os mais prevalentes. A necrose, ela pode receber o termo de necrose por coagulação, ou também necrose isquêmica, exatamente porque a causa desse padrão, a causa que leva a esse aspecto de coagulação, é a insuficiência de oxigênio e nutrientes, tá? A necrose por liquefação, que pode ocorrer por infecção bacteriana ou toxinas de alguns animais peçonhentos, ela fica um tecido, a área necrótica liquefeita. A caseosa, o termo caseoso vem de caseína. Caseína é uma proteína do leite e que é utilizado proveniente da proteína do queijo, né? E a área de necrose caseosa, ela tem esse aspecto grumoso, brancacento, amolecido, que lembra um queijo, por isso que lembra esse caseum, essa caseína. A necrose gordurosa, também chamada de esteato, lembrando a esteatose, né? Esteato vem de gordura, que é a necrose gordurosa, esteatonecrose. E a necrose gangrenosa, que não é um padrão específico de morte celular, mas é um termo muito usado na prática clínica para determinar uma área de lesão e de necrose que sofreu interação com o meio. Tá? Então, vamos lá? Essa é a primeira, lembrando que a gente tem a necrose por coagulação, é aquela necrose que ocorre por insuficiência de fluxo, tá? Eu vou fazer um esquema no quadro e vou explicar para vocês por que ela fica com esse aspecto coagular. Vou colocar como adendo para seguir e ser inserido aqui, tá? Eu observo a artéria renal, que supre sangue, né, para todo o parênquima e estroma. E nesse detalhe enquadrado, dando um zoom, a gente observa aqui um ateroma, a gente vai estudar essas alterações vasculares, mais um processo de obstrução vascular, e por isso impede a chegada de sangue por essa área de cunha, parece uma pirâmide,
tá? Essa imagem, deixa eu me puxar para cá de novo, ela é linda, assim, né? Entre aspas, se não me perdoa, que é um corte sagital de um rim. E você observa, assim, contrapondo com o esquema, essa área ficando mais pálida, tá? Em volta, a gente observa essa área de hiperemia. Hiper, aumento, emia do sangue. Eu vejo aumento de volume sanguíneo em volta de uma área que está morrendo de necrose. Lembra que eu disse para vocês que a necrose induz inflamação, resposta inflamatória. Se não está chegando sangue naquele local, de onde vai migrar essas células para reparar a área de lesão? Elas migram da periferia. Então, fica uma área reativa, células inflamatórias do sangue, né, saem para essa região. Então, eu falo que essa é uma morte recente. A gente chama isso aqui de um infarto renal recente. E, com o tempo, essa área morta não vai ficar ali para sempre, né? Essa área que morreu vai sendo reabsorvida, fagocitada, e no local a gente vai cimentando, né? Desculpa o palavreado, a gente vai depositando fibras colágenas, fibrose, tecido de reparo, que não mantém a função original. Eu perdi parênquima, não é nem o que é parênquima, eu perdi estrutura renal funcional. E ela foi reposta não por parte funcional, mas por preenchimento, fibrose, tá? E aí, esse é um exemplo dessa necrose já acontecendo recente, e aqui já tardia, né? Quando eu tenho já o reparo. Tá? Eu acho essa imagem linda. Olha, e na microscopia? E se eu olhar isso a um microscópio? Olha que lindo. Vocês vão ver um corte de rim pegando uma área normal e depois uma área dessa daqui, tá? Olha que interessante. Aqui é o baço, né? Mas eu não queria achar. Olha aqui a área de necrose bem pálida, tá? Mas vamos olhar para essa imagem aqui de baixo? Vocês conseguem reconhecer a histologia? Eu falo que, assim, é bater o olho, viu glomérulos, é rim, tá? Que eu tenho um glomérulo renal, aqui eu tenho outro glomérulo renal, e os túbulos renais, tá? Algo que me chama atenção nessa imagem é a presença dos núcleos. Eu vejo aqui, ó, os núcleos das células presentes aqui, tá bom? Indicando células vivas, tá? Células ativas, presença de núcleos, células vivas. Olha a diferença para essa área. Vou dar um tempo para vocês pensarem, refletirem. Vocês estão aí ainda, turma? Não abandona, não. Falta só um cadinho. Olha que interessante. Isso aqui, você bate o olho, não te lembra um glomérulo? Como esse aqui, com uma diferença. Ele é pálido, ele não tem núcleo, ausência de núcleo. Essa ausência de núcleo indica que as células que estão aqui, que esse aqui está morto. Olha esse túbulo renal, rosinha bem clarinho, ausência de núcleo. Comparado com esse tem núcleo, está morto, necrose. Vai falar assim, ele está mentindo para mim, só porque eu estou vendo um tanto de núcleozinho pequenininho aqui. Isso aqui é a presença de núcleo. Esses núcleos são das células inflamatórias. Aquelas que migraram dos vasos adjacentes e estão chegando ali. Sabe o que essas células estão chegando aí para fazer? Sabe o quê? Reparar. Elas vão fagocitar, vão estimular a deposição de um tecido vivo, tecido colágeno, né, fibroso, tecido de reparo. Então, turma, olha que sensacional. Isso é um rim vivo e esse é um rim, uma área do rim morto, necrose. Mas se vocês repararem, é uma necrose que não tem arquitetura. Você bate o olho só nessa imagem, ela te lembra a estrutura renal, só que com ausência de núcleo, e ela é bem eosinofílica e clarinha. É porque a necrose que acontece aqui é a de coagulação. O que significa? Que como não há fluxo de oxigênio e nutrientes, a célula primeiro entra em acidose,
tá? Pelo seu metabolismo energético mudar. O pH fica ácido. E um pH ácido desnatura, coagula as proteínas do citoplasma. Ou seja, coagula as proteínas do citoplasma. É como se eu estivesse fazendo uma gelatina. O citoplasma ele é líquido, fluido, igual a gelatina. Mas quando a gelatina ela fica solidificada, eu posso virar ela de um pote, tiro, ela mantém o desenho do pote onde ela estava. É como se fosse esse pote, como se fosse a membrana plasmática. E a gelatina, como se fosse o citoplasma. Quando as proteínas citoplasmáticas coagulam, a membrana plasmática se rompe, mas o citoplasma está gelatinado. Ele não derrama, ele mantém esse arcabouço. Por isso, esse tipo de necrose é chamada de necrose isquêmica, ou, melhor dizendo, necrose de coagulação. Combinado? Entenderam? Esse é o único que tem mecanismo, tá? Qualquer dúvida, estamos aí. Tranquilo? Então, aqui ele mostra um pouco desse mecanismo da isquemia, como ele muda a fosforilação oxidativa, né, e diminui a produção de ATP. E um dos fatores mais importantes que eu queria chamar a atenção nessa via é a queda do pH, tá? Esse pH, quando ele cai, ele é responsável pela coagulação dessas proteínas. Então, você vai ter uma área de necrose, mas com arcabouço preservado, mas é ausência de núcleo. Tá? Tranquilo? Então, mais uma vez, essa imagem aqui do coração, essa área onde essas 3 setinhas estão apontando aqui, é uma área de infarto, ou seja, uma área de necrose por isquemia, ou seja, necrose de coagulação, tá? Essa área mais pálida aqui, ó, ele faz um corte da artéria descendente anterior nos pontos possíveis da sua obstrução. Quando eu olho isso aqui ao microscópio, vem para cá. O que eu reparo? Eu estou vendo as células musculares cardíacas. Vai passeando e vê se essas células têm núcleo. Não tem. Há ausência de núcleo. Mas mantém o arcabouço, ela mantém esse formato cilíndrico. Eu estou vendo o citoplasma ali, inclusive com as bandas, né, com as estriações bem mais nítidas, são as áreas de supercontração. Exatamente porque teve necrose, há derramamento inclusive de cálcio, então há uma hipercontração dessas bandas e fica com esse aspecto bem mais marcado, mas eu tenho ausência de núcleo. Então, turma, tem que dizer para vocês, essa área está morta. Cardiomiócito, morte. Necrose por coagulação. Exatamente porque preservou o arcabouço. Tá bom? Olha, mas essas setinhas estão apontando para quem? Para as células inflamatórias, tá? Sempre que tem necrose, tem inflamação. Muito diferente da apoptose. E essas células chegaram aqui para resolver, para realizar o reparo. E depois de um tempo, essa área infartada, essa área de necrose de coagulação, vai ser reparada. Vou fagocitar, retirar esse tecido morto. Mas eu só consigo repor com tecido fibroso. Fibrose, tecido de reparo. Então, toda essa área apontada para amarela, esse rosinha mais claro, é tecido conjuntivo. Tá? Em torno dele, eu tenho ainda tecido muscular saudável. Tranquilo? Ok. Então, com isso, a gente fecha. Vou voltar para a gente ficar... a necrose por coagulação, agora vocês entendem por que ela é chamada de coagulação, ou a necrose isquêmica. E a necrose de liquefação? Essas imagens aqui, né, chamam um pouco de atenção. A necrose de liquefação, ela depende também do agente agressor. Foi a primeira coisa que eu disse na aula, né, que as causas, o padrão morfológico da necrose depende muito da causa, tá? Se vocês observarem aqui, vocês vão observar substância liquefeita, né, meio purulenta, amolecida, mole, líquida. E aí a pergunta é, por que, Ellen, que ocorre esse tipo de necrose? Quais são as causas? As causas principais são infecções, ou seja, entrada num tecido de micro-organismos, principalmente que a gente chama de bactérias
que vem de pus, gênica de formação, bactérias piogênicas, como estafilococcus. Essas bactérias, quando elas infectam, ficam dentro de um órgão ou tecido, elas liberam toxinas que agridem rapidamente a célula. E também chamam a atenção, e a chegada e migração de células imunes é muito rápida, porque as bactérias têm uma substância na sua parede bacteriana, que são as LPS, que são quimioatraentes, elas atraem muitas células de defesa para o local. Essas células saem do vaso sanguíneo, filtram aquele tecido e produzem muitas substâncias para matar aquela bactéria, mas que também lesam o tecido e vira ali uma sopa. Desculpa falar essa palavra, né? Que por fim eu vou ter ali uma área toda morta, cheia de líquido, cheia de células mortas, cheia de bactérias mortas e que estão liquefeitas, tá? Aqui a gente tem os famosos abscessos, abscesso hepático, abscesso mamário, abscessos que são áreas de fácil acesso de bactérias piogênicas. Aqui mostra um abscesso não drenado e aquele sendo drenado, tá? O abscesso aqui da mandíbula, uma região também purulenta, do necrose de liquefação, esses três. Aqui também é uma necrose de liquefação, mas eu tenho que chamar atenção nesse exemplo aqui para vocês. O tecido nervoso, o encéfalo, ele tem muita mielina, muita gordura e tem pouca proteína. Então, é muito comum observar uma área de isquemia encefálica com esse aspecto liquefeito. Exatamente porque não tem proteínas para coagular. Então, fica com um aspecto liquefeito. Tá? O terceiro tipo, né, é a necrose caseosa, pelo aspecto morfológico. Você repare que esse pulmão aqui, essas áreas normais, cheias de áreas brancacentas, com aspecto de queijo, né? Vocês vão ter oportunidade no estudo de ir lá no laboratório e pegar essas peças, ver que ela é meio esfarelada, ela vai se soltando como se fosse um queijo. Essas áreas são de necrose caseosa, tá? Na microscopia, quando vocês olharem essa lâmina ao microscópio, vocês vão assustar. Porque se você der ênfase só à área de necrose, você não faz ideia de onde é aquele tecido. Assim como a necrose de liquefação. Se você pegar uma área de necrose de liquefação e olhar no microscópio, você não faz ideia de onde veio, tá? Você só sabe de onde veio quando você tem tecido adjacente próximo ainda vivo. Aí você consegue determinar. Porque diferente da necrose de coagulação, que é a primeira que nós vimos, ela mantém a arquitetura inicialmente daquele tecido, porque as células coagularam antes de romper a membrana. Liquefação caseosa, não. Vira uma sopa, rompe as células, vira uma massa, a gente chama de homogênea, né? Anuclear, que tem núcleo, com núcleos fragmentados, que não tem nenhuma ligação morfológica com o tecido normal, tá? Não há preservação da arquitetura. A esteatonecrose ou a necrose gordurosa é aquelas que acontecem em tecidos ricos em gordura, ou seja, necrose de adipócitos. O adipócito é a célula que armazena gordura, triglicéridos, e quando ele sofre necrose, significa que ele rompe, libera esses ácidos graxos, tá? Esses ácidos graxos podem sofrer uma reação chamada de saponificação e gerar áreas calcificadas, bom? Essas áreas calcificadas ficam mais endurecidas e lembram pingo de vela. Quando você vira a vela assim, ela sai pingando, lembram esses pingos de vela. Bom? E aí é muito comum na pancreatite, quando há um extravasamento das lipases pancreáticas para a cavidade peritoneal, pegando, por exemplo, as gorduras aqui nas alças intestinais e até mesmo do próprio pâncreas, né, que reveste. E aí,
Agora, e o último exemplo, né, teriam outros, mas que eu acho também importante, é a esteatonecrose que pode ocorrer na mama, de pacientes que têm uma mastite, uma inflamação na mama, às vezes pelo ducto. Essa bactéria gera uma área de necrose. Como a mama tem muita gordura, com essa necrose tem também necrose desses adipócitos e essas áreas calcificam. E aí é muito importante, quando essa paciente for realizar uma mamografia, ter esse relato para que não se confundam essas áreas de esteatonecrose, que tem calcificação, com nódulos ou neoplasias mamárias, tá bom? Então pode acontecer também. E por fim, as necroses gangrenosas, tá? E aí a gangrena, ela pode ter 3 tipos. Tipo seca, mumificada, que é a que a gente vai ver agora. Um tipo úmida e meio de putrefação fétida, e um tipo gasosa, onde a área de necrose está produzindo gases, pelo tipo do agente que infectou aquela área, tá? A necrose gangrenosa, quando ela é seca, ela só vai acontecer em extremidades, tá? Ponta do nariz, ponta da orelha, ponta dos dedos, das mãos, dos dedos dos pés. Por que, Ellen? Ela acontece por insuficiência de fluxo sanguíneo, então você tem uma vasoconstrição ou um bloqueio de fluxo, por exemplo, usar uma faixa que aperte muito o braço prolongadamente, não vai parar totalmente o fluxo de sangue para as mãos, mas vai reduzir, tá? Então, vai engessar o braço, o gesso não pode ficar muito firme, muito apertado, porque durante aquele mês, esse fluxo vai sendo gradualmente comprometido, e aí vai tendo uma necrose, uma morte, principalmente primeiro nas pontinhas dos dedos, e isso vai se alastrando. E como a área não está recebendo fluxo sanguíneo, aquela área fica com aspecto seco, mumificado. Então, reparem essas imagens, olha, essas pontas dos pés. É comum também isso acontecer em pessoas que têm insuficiência circulatória periférica, seja por doenças musculares, diabetes, tá? Então, reparem esses dedos, como eles estão mumificados, enegrecidos, parecem uma área de descontinuidade com o tecido normal. Aqui, está vendo uma insuficiência periférica começando, pegando esse dedinho. Aqui, outro caso, olha, que o limite entre o tecido sadio e o isquêmico, né, e o necrosado, ele, inclusive, se desfaz, fica seco. E aqui outro exemplo dessa gangrena seca. Bom? Guardem essas imagens. É o que acontece com o cordão umbilical. O que fica, né, depois que faz o corte, o tratamento que se dá, o mais importante para o umbigo, né, vamos dizer assim, aquele cordão umbilical cair, seria você permitir que aquela área fique mais seca possível para que ele desidrate rápido e aí dá essa descontinuidade e ele cai. Tá? E aí eu deixei aqui alguns aspectos, tá bom? Da gangrena seca. Não vou ler porque vocês vão ter esse material para leitura, tá? Mas mais importante é que vai ser algo lento e gradual. Uma isquemia lenta e gradual. A outra observação que eu vi aqui é o que acontece muito com esses escaladores, né? No frio e no congelamento. Pessoas que ficam em altas altitudes, num frio muito intenso, de forma prolongada, você, para proteger, né, não perder calor, você tem vasoconstrição periférica. Então, essa vasoconstrição, dependendo do tempo que você ficar exposto ao frio, vai limitar o fluxo de sangue para as extremidades, a ponto de gangrenar, tá? Necrosar e perder a ponta do nariz, da orelha, dos dedos da mão e do pé. Já a gangrena úmida, ela acontece também, principalmente nas extremidades, mas ela também pode ocorrer em órgãos internos, tá?
tem uma relação importante com infecções bacterianas. Ó. Essas infecções bacterianas são associadas a uma ferida exposta. Então, nesse momento aqui, por exemplo, eu tenho aqui uma ferida que pode ser de um acidente, né, uma moto que raspou e tirou toda aquela proteção, e aí a parte dos vasos sanguíneos, toda aquela região fica exposta a agentes, gente, me perdoa, deixa eu abaixar aqui. Então, fica exposta a agentes biológicos que facilmente podem infectar aquela ferida e produzir enzimas que deixam esse aspecto úmido e fétido. Pode acontecer também em queimados. Eu falo que em áreas de queimados são áreas reservadas, porque quando você tem queimaduras extensas, você perde essa proteção da pele, né? Tem a perda da barreira física, e aí aquele indivíduo ele está susceptível à fácil, rápida entrada de micro-organismos. Então, é muito comum, às vezes, um paciente complicar e evoluir para uma infecção generalizada, uma sepse, tá? Então, gangrenar a ferida e evoluir para uma sepse. Então, aqui, as feridas de guerra são um exemplo também de gangrena úmida, tá bom? Então, aqui eu tenho um exemplo de um pé todo ferido, tá? Aqui outro pé ferida. Essa ferida pode ter sido mecânica, pode ter sido química, pode ter sido por queimadura. E aí você observa que a área está muito exposta, então ela infecciona, essas bactérias produzem essas enzimas, fica ali com efeito fétido, né, putrefeito, com cheiro podre. E aqui na alça intestinal, se tem qualquer necrose no intestino, até por falta de fluxo sanguíneo, uma isquemia, o intestino ele é colonizado por muitos micro-organismos. E aí tende também a evoluir para uma gangrena úmida. Muito perigoso também, porque favorece a sepsemia, tá? A sepse. Vou deixar aqui alguns tópicos, tá? Lembrar que ela pode ocorrer tanto nas extremidades, também em vísceras, como, por exemplo, intestino, pulmão, no útero. E, geralmente, é uma área de necrose que teve acesso de bactérias oportunistas, né? Que chegaram naquele tecido que foi lesado por algum motivo. Então, também é um quadro que precisa ter bastante cuidado. Aqui tem alguns quadros de etiologia, e aí eu vou fechar com a gangrena gasosa. A gangrena gasosa, ela se diferencia da gangrena úmida, também podendo ocorrer em órgãos internos ou apendiculares, mas aqui o que é característico dela é a infecção por bactérias anaeróbicas, tá? São bactérias que vivem bem em ambiente sem muito oxigênio. Então, é muito perigoso e geralmente também as gangrenas são causa importante de amputação de membros. Então, reparem essa ferida favorece uma gangrena úmida, mas se há entrada de bactérias, principalmente do gênero Clostridium, que são anaeróbicas, elas tendem a ficar mais acima daquela ferida, que é um ambiente que elas ficam mais confortáveis, mas arriscando mais por uma sepsemia, às vezes tendo que ter uma amputação daquele membro mais radical, tá? Então, olha aqui essas áreas. Aqui a gente chama de gangrena crepitante. Se você fizer o exame físico do paciente, na hora que você aperta, você sente barulho de bolhas, como se elas estivessem estourando, tá? É muito comum em órgãos internos, e às vezes esses pacientes, por exemplo, quando tem infecção em órgãos genitais ou em órgãos reprodutores, por exemplo, feminino no útero, você tem que deixar aberto, né, com uma tela, não pode fechar, porque o fechamento favorece, né, a bactéria anaeróbica. Então, é muito difícil o tratamento, o manuseio desse paciente e os riscos de infecção. Mais complicado. Então, aqui uma imagem de uma gangrena gasosa, né, também chamada de enfisematosa ou crepitante pelos barulhinhos. E são bactérias anaeróbicas, você vê que feridas incham, né, a perna, muitos gases são produzidos naquele local, tornando ele bem escuro e tumefeito, inchado mesmo. Bom, desculpa, turma, finalizar com essa imagem, tá? Então, com isso, a gente fecha morte celular.
tá? Então, vamos fazer esse quadro comparativo rapidamente para a gente recapitular. Então, os dois tipos de morte importantes na patologia é a apoptose e a necrose. Ellen, quais são as diferenças marcantes entre eles? A apoptose pode afetar uma célula individual, tá? Já a necrose não afeta uma população celular. A apoptose não induz resposta inflamatória, é uma morte silenciosa, com fagocitose por células vizinhas, sem derramamento de conteúdo celular e sem inflamação. Necrose, não. Se há necrose, há inflamação. Bom? Na apoptose, na morfologia, a célula ela retrai, já na necrose ela fica tumefeita. A apoptose tem integridade na membrana celular, na necrose tem ruptura dessa membrana com extravasamento dos conteúdos celulares, dos componentes. Outro fato importantíssimo na apoptose é o gasto de energia, né? A célula gasta ATP, na necrose não há gasto de ATP, ela ocorre de forma passiva, inclusive a falta de ATP é uma das causas da necrose. E por fim, o que elas têm em comum? Tem que haver limpeza, né? Fagocitose desse tecido ou célula morta. A diferença é que na apoptose, a fagocitose são dos corpos apoptóticos e é realizado por células que moram ali, residentes, vizinhas, e já na necrose, não. Aquele tecido, né, afetado, aquela área afetada, ela vai ser fagocitada, mas por macrófagos e células inflamatórias que vêm da corrente sanguínea para reparar aquela área. Tá bom? Então, por bem, turma, muito obrigada. Deixo essa imagem para finalizar, né, para fazer o link com a aula prática de vocês. Aqui, uma célula normal, o núcleo, né? Isso aqui é uma fotomicrografia eletrônica, então eu tenho núcleo com a cromatina mais frouxa, citoplasma aqui mais escasso. E aqui eu tenho uma célula em apoptose, olha o núcleo em meia-lua, tá? Você vê que ela está formando corpos apoptóticos aqui. E ao lado, uma célula em necrose, tumefação, perda da continuidade. Uma célula normal, mesmo tipo celular em apoptose, mesmo tipo celular em necrose. E aqui, por microscopia de varredura, vendo por cima, eu observo na apoptose esses corpos apoptóticos sendo formados, mas a membrana é íntegra. Na necrose, não. Eu vejo a célula ficando inchada e cheia de furinhos na membrana, perda da continuidade. Turma, muito obrigada, tá? Espero que a gente consiga ter acompanhado. Qualquer dúvida, manda uma mensagem pelo WhatsApp e a gente responde na próxima aula. Um beijo grande, fiquem bem seguros e até a próxima aula.